Há momentos em que a própria atmosfera de uma casa denuncia o que está acontecendo espiritualmente ali dentro. Há ambientes pesados, silenciosos, carregados de preocupação, onde a opressão parece caminhar de um cômodo para o outro. Mas também existem lugares onde algo diferente acontece, onde a paz se torna perceptível, onde a presença de Deus repousa com suavidade, onde o coração encontra descanso. E a diferença entre esses ambientes não é decorativa, emocional ou psicológica. É profundamente espiritual. Quando o louvor genuíno se levanta dentro de um lar, algo invisível começa a se mover. As trevas cedem espaço. A confusão perde força. O medo enfraquece. E não é porque alguém canta bem ou porque a música é bonita. É porque o reino de Deus entra em cena quando ele é exaltado. O louvor verdadeiro não é entretenimento, é guerra, é declaração de autoridade. É uma lâmpada acesa no meio de um território onde o inimigo acreditava ter domínio, e por isso ele teme quando o nome do Senhor é entoado com fé. Ele teme porque já conhece o som que derrota suas intenções desde o princípio. Ele teme porque sabe que onde há exaltação sincera ao Deus vivo, ali sua influência não consegue permanecer. O louvor revela quem governa a casa. O louvor revela quem reina sobre a mente, sobre as emoções, sobre os passos de cada membro da família. Por isso, o inimigo faz de tudo para silenciar a adoração dentro do lar, ocupando os espaços com murmuração, discussões, desânimo, irritação, barulhos que não edificam, distrações que esvaziam o espírito. Ele sabe o que acontece quando o louvor começa, e é por isso que o combate é tão intenso. A palavra de Deus nos mostra isso com clareza quando fala de Saul. O texto diz que um espírito maligno o atormentava, tirava sua paz, apagava sua lucidez, consumia sua força interior. E ainda assim, um jovem pastor chamado Davi entrava naquele ambiente carregado, levantava sua harpa e começava a tocar. Era apenas um instrumento simples, sem orquestra, sem acompanhamentos, sem técnicas complexas. Mas enquanto ele dedilhava, algo começava a mudar. O espírito maligno se afastava. Algo que nenhum soldado, nenhum médico e nenhuma estratégia humana conseguia resolver, era dissipado pela presença de Deus que vinha através do louvor. 1 Samuel 16, 23. Não foi a harpa, não foi o talento. Foi a atmosfera que Deus criou quando alguém decidiu oferecer louvor sincero dentro de um ambiente atormentado. Se isso acontecia dentro do palácio de um rei perturbado, por que não aconteceria dentro da sua casa? Por que não na sua sala? Por que não no espaço onde sua família dorme, conversa, chora, enfrenta guerras que ninguém vê? O mesmo Deus que se manifestava ao som da harpa de Davi continua vivo, poderoso e presente hoje. O mesmo Deus que expulsava espíritos perturbadores ainda se move em lares que o honram. O diabo não teme paredes, móveis ou estruturas. Ele teme a presença, ele teme a glória, ele teme o louvor que invoca o nome do Senhor com verdade. Porque onde há luz, a escuridão não pode permanecer. Onde há exaltação, o inferno perde espaço. Onde há rendição, o inimigo perde autoridade. Muitas pessoas imaginam que o louvor é apenas um momento do culto, um tipo de preparação para a mensagem, uma parte da programação espiritual. Mas o louvor é muito mais do que isso. É uma chave, é uma arma, é um decreto. Quando você escolhe levantar sua voz, mesmo cansado, mesmo decepcionado, mesmo enfrentando diagnósticos, perdas e noites mal dormidas, você está dizendo ao mundo espiritual: Deus ainda é o Senhor da minha casa. E essa afirmação, mesmo que simples, tem um impacto profundo. Porque o inimigo trabalha para minar sua força, derrubar sua fé, silenciar sua alma. Mas o louvor genuíno recusa-se a se calar. Ele declara: eu sei quem é o meu Deus e é a Ele que eu pertenço.
Há lares que nunca experimentaram libertação porque nunca experimentaram louvor. Há famílias que convivem com ciclos intermináveis de conflitos, inseguranças e medos porque não compreenderam ainda que o ambiente precisa ser consagrado ao Senhor. O louvor quebra cadeias invisíveis, rompe acordos espirituais feitos pelo medo, pela raiva, pela ansiedade, pela tristeza. Ele expõe aquilo que estava escondido e levanta aquilo que estava caído. Ele abre janelas onde antes só havia paredes. Ele traz vida para onde a alma já estava sufocada. E quando você permite que esse tipo de louvor entre na sua casa, aquele que o inimigo teme, aquele que carrega autoridade, aquele que declara a grandeza de Deus mesmo diante dos dias difíceis, sua casa deixa de ser apenas um lugar onde você mora e se torna um altar. O ambiente muda, o ar muda, os pensamentos mudam, o clima espiritual muda. O louvor não apenas afasta o inimigo, ele atrai o próprio Deus. Ele traz luz, força, discernimento, coragem. Traz uma consciência profunda de que você não está sozinho no que enfrenta. Traz paz onde antes havia inquietação. E essa transformação não depende de circunstâncias, mas de entrega. Por isso, quando o louvor se levanta, o inimigo foge. Não porque ele respeita você, mas porque ele teme a presença que está com você. Ele teme o Deus que habita entre os louvores do seu povo. Ele teme ver um lar que antes estava vulnerável se tornar um território santo. Ele teme quando percebe que você entendeu o poder espiritual que existe em adorar. Porque um crente que louva é um crente que não se dobra ao desespero. Um lar que louva é um lar onde o inimigo não consegue construir fortalezas. E quando essa atmosfera começa a se firmar, tudo aquilo que antes parecia impossível de vencer começa a perder força. E é assim que o Senhor prepara o ambiente para coisas maiores, para batalhas vencidas sem espada, para barreiras que caem sem esforço humano, para realidades espirituais que se tornam visíveis. Tudo começa quando o louvor se torna uma arma dentro do lar, e não apenas uma música no coração. A presença de Deus responde quando alguém decide exaltá-lo com sinceridade e firmeza. E essa resposta muda tudo que está ao redor. A casa que louva se torna casa de vitória, casa de descanso, casa de libertação. E nada que pertence às trevas consegue permanecer onde Deus decidiu habitar. Quando se fala em louvor, muitos imaginam apenas um momento tranquilo, uma melodia suave, algo que acalma o coração. Mas no mundo espiritual, essa é apenas a superfície. Existe uma batalha acontecendo enquanto o louvor é levantado, uma guerra que não pode ser percebida pelos olhos, mas que define aquilo que reina dentro de uma casa. E se há algo que o inimigo conhece bem, é essa guerra. Ele sabe o peso que o louvor verdadeiro carrega, sabe que cada palavra exaltando a grandeza de Deus toca áreas que ele tenta controlar. É por isso que ele resiste, é por isso que ele tenta confundir, é por isso que ele tenta silenciar. Dentro dos lares existe um combate constante, muitas vezes ignorado por falta de discernimento. Não se trata apenas de conflitos familiares, estresse acumulado, discussões repetidas ou sensações inexplicáveis de angústia. Essas manifestações são apenas o reflexo de uma luta mais profunda, uma disputa pelo governo do ambiente. O inimigo tenta estabelecer domínio através de influências sutis, pensamentos pessimistas, tensões desnecessárias, inquietações sem causa aparente, distrações espirituais que roubam a atenção de Deus. Ele trabalha silenciosamente para que o lar se torne terreno fértil para desânimo e desordem interior. Mas o louvor, quando é levantado, interrompe esse processo. Ele rasga a atmosfera e expõe aquilo que estava operando no oculto. Para compreender por que o inimigo teme tanto o louvor, é preciso voltar ao princípio.
Antes de se tornar o adversário de Deus, Lúcifer ocupava uma posição que nenhum ser humano jamais viveu. Ele liderava a adoração nos céus. Ele era criado para refletir a glória de Deus, para ser instrumento da exaltação divina. O louvor fluía através dele como um rio de luz, mas o orgulho transformou aquilo que era honra em arrogância. Ele não queria apenas participar da adoração, queria recebê-la. A rebelião que ele iniciou nasceu no momento em que tentou ocupar o lugar que pertence exclusivamente ao Senhor. Ele perdeu seu posto, perdeu sua glória e perdeu para sempre o privilégio de estar diante da presença de Deus em adoração. E desde então, tudo que o louvor verdadeiro produz se torna para ele um lembrete doloroso daquilo que nunca mais poderá recuperar. Por isso, quando o inimigo ouve o louvor de um lar, ele não escuta apenas harmonias espirituais. Ele escuta sua derrota. Ele é forçado a lembrar que o plano dele falhou, que sua rebelião não destruiu a soberania de Deus, que sua tentativa de ascensão terminou em queda. Ele é lembrado de que a adoração continua, que Deus segue sendo exaltado, que os céus permanecem cheios de glória. E ele é obrigado a enfrentar o fato de que seres humanos, frágeis e limitados, fazem aquilo que ele mesmo abandonou. Honram o Deus eterno com sinceridade. Essa lembrança o destrói. Ele não suporta ver o que perdeu se tornando parte da vida de alguém comum, dentro de uma casa simples, com pessoas que talvez nem percebam o quanto são espiritualmente poderosas quando louvam. A Bíblia nos mostra um episódio extraordinário que revela esse poder. Em 2 Crônicas 20, o rei Josafá se viu diante de um exército numeroso, uma ameaça tão grande que humanamente não havia saída. Mas em vez de confiar em armas, estratégias ou alianças militares, Josafá fez algo incomum. Ele colocou pessoas para louvar na linha de frente da batalha. Não guerreiros, não arqueiros, não escudos, homens que exaltavam ao Senhor. E quando eles começaram a cantar, algo sobrenatural aconteceu. Deus confundiu os inimigos e eles se destruíram entre si. Josafá venceu não porque lutou, mas porque louvou. A guerra foi vencida antes de qualquer espada ser levantada. Isso revela uma verdade que muitos negligenciam. O louvor é mais poderoso do que qualquer força humana. Quando você entende isso, percebe que sua casa não é apenas um lugar para morar. É um campo de batalha espiritual e, ao mesmo tempo, é um altar. O que entra nele molda o ambiente. As músicas, as palavras, as conversas, os sons, as atitudes, tudo carrega uma semente espiritual. Há lares que se tornam terra fértil para a presença de Deus, enquanto outros se tornam campo aberto para perturbações constantes. Tudo depende do que é cultivado dentro deles. E o louvor é uma das práticas mais fortes para estabelecer o reinado de Deus no ambiente. O inimigo tenta fazer você acreditar que o louvor é algo pequeno, íntimo demais, sem importância no cotidiano. Ele faz isso porque sabe que quando você começa a louvar com consciência espiritual, ele perde terreno. Ele tenta ocupar a mente com preocupações, para que o louvor seja substituído por inquietação. Ele tenta ocupar o ambiente com distrações para que a adoração seja negligenciada. Ele tenta ocupar o coração com cansaço para que a fé seja silenciada. Ele faz isso porque sabe que enquanto existe louvor, ele não governa. Enquanto existe adoração, ele não domina. Enquanto o nome de Deus é exaltado, a casa não pertence às trevas. O louvor não é apenas um gesto emocional, é resistência espiritual. Louvar é declarar quem é o verdadeiro rei. Louvar é rejeitar a opressão. Louvar é manter a luz acesa, mesmo quando a noite parece mais densa.
Louvar é lembrar ao inferno que sua história já está escrita, que sua derrota já foi decretada, que sua influência é temporária, mas o reino de Deus é eterno. O louvor restaura o foco, limpa o ambiente, transforma a atmosfera. E quando isso acontece dentro da sua casa, o inimigo percebe que perdeu mais um território. Por isso, o que você permite entrar no seu lar importa. Cada som molda um tipo de ambiente. Cada palavra constrói um tipo de realidade. Cada canção abre uma porta espiritual. E é por isso que essa batalha é silenciosa, mas constante. O inimigo não teme paredes, móveis ou estruturas físicas. Ele teme ambientes consagrados. Ele teme lares onde a presença de Deus encontra liberdade. Ele teme casas onde o louvor se torna parte do cotidiano. Quando você escolhe exaltar ao Senhor, você declara ao mundo espiritual: aqui, quem governa é Deus. Aqui, quem reina é Cristo. Aqui, quem manda é o Espírito Santo. E essa declaração não é teórica, ela tem poder. Poder para resistir, poder para expulsar, poder para estabelecer. Sua casa é um altar. E o que você coloca sobre esse altar determina quem permanece nele. Quando o louvor ocupa esse lugar, as trevas não conseguem ficar. O inimigo não suporta. E é justamente por isso que ele tenta evitar que você entenda essa verdade. Porque quando você perceber o que acontece espiritualmente cada vez que louva, sua casa nunca mais será a mesma. Há momentos em que a vida empurra o crente para lugares onde ele nunca imaginou estar. Situações que apertam a alma, que comprimem o coração, que tiram o ar como se o mundo inteiro estivesse pesando sobre os ombros. É nesses momentos que a verdadeira natureza do louvor se revela. Porque qualquer um consegue cantar quando tudo está favorável, mas poucos continuam exaltando a Deus quando as circunstâncias parecem gritar o contrário. O inimigo observa isso atentamente. Ele sabe que um coração quebrado que ainda louva é mais perigoso para ele do que 1000 pregadores falando ao mesmo tempo. Ele sabe que quando o louvor nasce da dor, ele carrega uma força espiritual que abala estruturas invisíveis. Paulo e Silas são o maior exemplo disso. A Bíblia não romantiza a situação deles. Eles foram espancados, humilhados, jogados em uma prisão escura, amarrados pelos pés, cercados pela imundície e pelo silêncio pesado da madrugada. Nada ali sugeria vitória. Nada ali apontava para milagres. Era o tipo de ambiente que o inimigo usa para tentar silenciar a fé, apagar a esperança e destruir a coragem. Mas por volta da meia-noite, quando qualquer pessoa comum estaria lamentando ou desistindo, Paulo e Silas escolheram um caminho diferente. Eles começaram a orar e a louvar ao Senhor. E não foi um louvor tímido. Não foi um murmúrio resignado. Foi algo tão profundo e tão cheio de fé que os outros presos ouviram. Foi naquele lugar apertado, naquele ambiente que parecia impossível, naquela escuridão que Deus decidiu agir. A Bíblia diz que, de repente, veio um terremoto tão forte que os alicerces da prisão foram abalados. As portas se abriram e todas as correntes caíram. Algo que nenhum soldado, nenhum governante e nenhuma força humana poderia realizar, aconteceu enquanto 2 homens feridos decidiam louvar. Esse é o tipo de louvor que o inimigo teme. Aquele que desafia a lógica, que resiste à dor, que se levanta quando tudo diz para cair. Ele teme esse louvor, porque sabe que é o único capaz de abrir portas que ele tentou trancar e derrubar muralhas que ele ergueu ao redor do crente. Paulo e Silas não louvaram porque estavam bem. Eles louvaram porque sabiam quem Deus era, independentemente do que estavam enfrentando. E esse é um ponto crucial. O louvor não muda Deus, o louvor muda você. Ele reorganiza seus pensamentos, fortalece sua fé, alinha sua visão com a verdade de Deus. Ele faz a alma lembrar que há um propósito maior,
que há um poder maior, que há uma promessa maior. Ele impede que a dor se torne sua identidade e faz com que a fé reassuma o controle. O louvor, quando nasce em meio à dor, se torna um grito espiritual que ecoa no reino das trevas e desmonta aquilo que parecia sólido. E quantas pessoas que me ouvem agora estão vivendo exatamente esse tipo de prisão? Prisões que não têm barras de ferro, mas têm nome: ansiedade que sufoca, dívidas que tiram o sono, conflitos familiares que drenam a paz, diagnósticos que desabam a alma, solidão que corrói por dentro. Muitos adultos entre 40 e 60 anos carregam cargas silenciosas, responsabilidades pesadas, pressões que não aparecem para ninguém. É o peso de sustentar a família, de manter o equilíbrio emocional, de lidar com perdas, de enfrentar crises internas, enquanto ainda precisam mostrar força para os outros. E é justamente nesses momentos que o inimigo tenta sussurrar que o louvor não faz diferença, que não adianta mais exaltar, que Deus não está vendo. Mas a verdade é que o inimigo não suporta ver alguém louvando no meio desse caos. Ele não suporta ouvir glória a Deus de lábios cansados. Ele não suporta ouvir "tu és fiel" de alguém que está tentando se recompor emocionalmente. Ele não suporta ver alguém dizendo "Deus continuará sendo bom" enquanto ainda limpa as lágrimas, porque esse tipo de louvor é uma sentença contra ele, é um golpe direto em suas estratégias, é a prova de que sua tentativa de destruir o coração não funcionou. Paulo e Silas estavam amarrados por fora, mas livres por dentro. E quando o interior é livre, nada do lado de fora consegue impedir o mover de Deus. A vida adulta é cheia de muralhas invisíveis. Cada problema que se prolonga pode se tornar um muro emocional. Cada frustração repetida pode se tornar uma barreira espiritual. E quando essas muralhas começam a se acumular, a pessoa começa a acreditar que não há saída, que nada mais vai mudar, que a situação está petrificada. Mas o louvor, aquele que surge mesmo quando a alma está ferida, é capaz de estremecer o que parecia imutável. Ele muda o ambiente porque muda você. Sua forma de interpretar as situações muda. Sua força interior se renova. O peso diminui porque você coloca sua visão em Deus e não apenas nas circunstâncias. E é exatamente por isso que o inimigo tenta sequestrar o louvor. Ele tenta tirar a força da sua voz através de preocupações constantes. Ele tenta ocupar seus pensamentos com o que deu errado, para que você não tenha energia para exaltar o que Deus ainda pode fazer. Ele tenta sobrecarregar seu emocional, para que você perca a liberdade de entregar sua adoração. Ele sabe que quando você louva no meio da dor, você se levanta espiritualmente. E quando você se levanta, o lugar em que você está também se levanta. A prisão não venceu Paulo e Silas, porque a fé deles não era baseada na circunstância. A prisão venceu apenas aqueles que ficaram calados. Você não pode controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas pode decidir a postura que assume diante disso. O louvor é essa postura. É como dizer ao céu: eu continuo confiando. E como declarar ao inferno: nada aqui vai me derrotar. Quando o louvor entra, a atmosfera muda porque você muda. As portas que estavam fechadas começam a se mover. As correntes que estavam apertando começam a enfraquecer. O coração que estava pesado começa a respirar novamente. Deus se manifesta em ambientes onde o louvor abre espaço para ele agir. O louvor que nasce da dor é o que mais abala as trevas. Ele revela que o crente não está preso pelo que está sentindo, mas sustentado por quem está crendo. Ele revela que a vida pode apertar, mas não destruir. Ele revela que a fé ainda respira, mesmo quando parece frágil. E é esse louvor que transforma qualquer lugar. Seja uma prisão, seja um quarto escuro, seja uma sala silenciosa, em território de milagres. Há casas onde o silêncio é mais do que ausência de som.
é ausência de vida espiritual. Um silêncio pesado, que não é paz, mas um vazio que parece ocupar todos os espaços. Um silêncio que denuncia que algo está faltando, que algo foi roubado, que algo deixou de ser praticado. Muitos lares vivem assim, paredes que testemunham discussões, pensamentos que pesam, noites mal dormidas, inquietações que ninguém consegue explicar. Você entra e percebe que o ambiente carrega uma tensão que não vem de pessoas, mas de uma atmosfera espiritual enfraquecida. Esse silêncio não é descanso, é sinal de guerra. E a maioria das famílias nem percebe que esse tipo de opressão só cresce onde o louvor foi apagado. Deus nunca planejou que sua casa fosse um lugar sufocado espiritualmente. Ele nunca desejou que o ambiente onde você dorme, trabalha, descansa e cria seus filhos fosse marcado por medo, perturbações ou cargas invisíveis. O desejo de Deus sempre foi transformar lares em refúgios, lugares onde sua presença é sentida, onde o espírito encontra abrigo, onde o coração se renova. Mas um refúgio não nasce por acaso. Ele é construído pela prática espiritual diária. E um dos pilares desse ambiente é o louvor. Não louvor como música, mas louvor como ambiente, louvor como atmosfera, louvor como movimento do coração que abre portas para Deus agir dentro da casa. Quando o louvor é levantado dentro de um lar, algo começa a ser desfeito. É como se luz atravessasse frestas antes escondidas. O ambiente se reorganiza, a alma respira. A mente se alinha, o peso começa a cair. Isso não é emoção, isso não é sugestão mental, isso não é superstição. É um princípio espiritual estabelecido por Deus desde o início. Onde Ele é exaltado, nenhuma fortaleza pode permanecer de pé. A Bíblia nos mostra claramente essa dinâmica em Josué 6. O povo estava diante de Jericó, uma cidade cercada por muralhas tão fortes que humanamente era impossível derrubá-las. Aquilo representava resistência, bloqueio, limitação, algo que impedia o avanço. Talvez muitos que ouvem agora se encontrem exatamente assim, diante de muralhas familiares, emocionais ou espirituais que parecem impossíveis de romper. Barreiras que ano após ano continuam firmes, ciclos que se repetem, travas que ninguém entende. Mas Deus instruiu Josué a fazer algo que contrariava a lógica militar: cercar a cidade, marchar e, ao final, levantar um grande som de louvor. Não espadas, não arietes, não ataques, louvor. Quando o povo obedeceu e soltou o som que Deus mandou, as muralhas caíram. Não foram empurradas, não foram queimadas, não foram escaladas, foram derrubadas pelo poder que vem de Deus quando seu povo o exalta. Há muralhas na vida que não caem com força humana. Há opressões que não desaparecem com técnicas emocionais. Há bloqueios que não se movem com estratégias terrenas. Mas quando o louvor sobe, aquilo que parecia inabalável começa a ceder. E o inimigo teme exatamente isso. Ele sabe que nenhum muro que ele ergue pode resistir a uma casa que louva. É por isso que tantas famílias vivem sufocadas espiritualmente. Não porque Deus não esteja presente, mas porque Ele não é exaltado no cotidiano. O inimigo trabalha para ocupar o ambiente com tudo que impede o louvor. Ele coloca fadiga, irritação, pressões, distrações. Ele enche a mente de preocupações para que o coração não encontre espaço para louvar. Ele tenta ocupar a casa com ruídos inúteis, palavras negativas, atmosferas tensas. Ele sabe que se o louvor começar a ser levantado ali, sua influência cai por terra. E é justamente isso que muitas casas precisam entender. Há fortalezas que só caem quando Deus é exaltado dentro do ambiente. Louvor não é sentimento. É ato espiritual. Não depende de estar tudo bem, mas de decidir quem governa sua casa. Quando você escolhe louvar mesmo cansado, você está erguendo algo no mundo espiritual.
Quando você coloca louvores que exaltam a Deus dentro da sua casa, você está declarando ao céu e ao inferno quem reina naquele ambiente. E isso afeta tudo. O louvor afasta perturbações que tiram o sono. Ele enfraquece crises internas que ninguém vê. Ele silencia vozes espirituais que alimentam ansiedade, preocupação e medo. Ele quebra ciclos de pesadelos que insistem em voltar. Ele levanta o coração que estava pesado e ilumina pensamentos obscurecidos por cargas emocionais. O inimigo sabe da força desse princípio. Por isso ele tenta convencer muitos de que isso é exagero, que não faz diferença, que é somente música. Ele tenta ridicularizar a prática espiritual do louvor para que as pessoas desistam de usá-la. Ele tenta naturalizar aquilo que é espiritual para que ninguém perceba a batalha que está sendo travada. Mas a verdade é direta. Casas que louvam têm muralhas caindo. Casas que não louvam acumulam prisões invisíveis. Muitos dos conflitos familiares que continuam há anos são alimentados por atmosferas espirituais mal cuidadas. Muitos medos que voltam repetidamente encontram terreno fértil em ambientes onde Deus não é exaltado. Muitas opressões que afligem a mente são fortalecidas quando o ambiente é dominado por silêncio espiritual. E não se trata de barulho, mas de presença. O louvor traz a presença de Deus, e onde Ele está, a confusão precisa recuar. Quando você começa a encher sua casa com louvores que glorificam ao Senhor, você não está apenas colocando músicas, você está levantando um escudo espiritual. Você está quebrando acessos que o inimigo tentou construir. Você está purificando o ambiente. Você está dando espaço para que Deus habite com liberdade. E quando Ele habita, nada permanece como antes. A atmosfera muda, a mente muda, o coração muda, a rotina muda. O peso espiritual que parecia normal começa a desaparecer. É necessário entender que Deus transforma lares quando encontra adoração sincera. Não é sobre melodias, mas sobre rendição. Não é sobre estilo musical, mas sobre ambiente espiritual. Quando a casa se torna um lugar onde o Senhor é exaltado, ela deixa de ser terreno vulnerável para o inimigo e passa a ser território consagrado. E o que Jericó ensina é simples. Muralhas caem quando há obediência e louvor. A sua casa não está condenada ao silêncio espiritual, mas ela precisa de atmosfera, ela precisa de exaltação, precisa de vida espiritual circulando. E isso começa quando você decide que seu lar não será mais um lugar sufocado, mas um refúgio onde Deus é honrado. O louvor não é superstição, é chave, é arma, é resposta. É princípio espiritual que abre caminho, expulsa perturbações e torna a casa um lugar onde a presença de Deus tem liberdade para agir. Há algo que o mundo espiritual reconhece imediatamente. Onde há louvor verdadeiro, há presença. E onde há presença de Deus, nenhuma força contrária consegue permanecer. O Salmo 22:3 declara que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Ele não apenas observa, ele se manifesta. Ele não apenas ouve, ele se aproxima. O louvor abre espaço para que Deus entre com o seu peso de glória. E não existe escuridão capaz de resistir à luz que ele traz consigo. É por isso que tantos lares vivem sob pressão constante, não porque o inimigo é forte demais, mas porque a presença de Deus está ausente demais. E quando ela retorna, quando o ambiente é preenchido pelo louvor genuíno, toda a obra das trevas perde seu domínio. O inimigo suporta muitas coisas. Suporta pessoas tentando melhorar sozinhas, suporta estratégias humanas, suporta até discursos religiosos vazios. Mas há algo que ele não suporta: a presença de Deus. Ela o expõe, o enfraquece, o desarma, o expulsa. É como fogo que queima influência maligna, como vento que dissipa densidade espiritual,
como luz que revela aquilo que estava escondido. E o louvor é precisamente o canal que abre caminho para essa presença entrar no lar. Não é o volume, não é a melodia, é a rendição. Deus habita onde é exaltado, onde é honrado, onde encontra espaço para agir. A Bíblia nos oferece um dos maiores exemplos dessa verdade na história de Elias no Monte Carmelo. O povo estava dividido, confuso espiritualmente, envolvido em idolatria e seduzido pelos profetas de Baal. Era um tempo onde as trevas haviam construído um sistema forte, influente, organizado. Baal recebia sacrifícios, rituais e devoção da nação inteira. Humanamente falando, parecia impossível reverter aquela realidade. Mas Elias sabia que quando Deus se manifesta, nenhum sistema espiritual contrário permanece de pé. Ele desafiou os profetas de Baal, não porque era destemido, mas porque conhecia o poder da presença de Deus. Eles clamaram aos seus deuses o dia inteiro, gritaram, se cortaram, fizeram sacrifícios e nada aconteceu. Porque os demônios podem imitar barulho, ritual, aparência, mas não podem produzir presença. A presença de Deus não tem comparação. E quando chegou a vez de Elias, bastou ele clamar ao Senhor genuinamente para que fogo descesse do céu. Não houve luta, não houve esforço, não houve desgaste. A presença de Deus veio, consumiu o sacrifício, destruiu o altar do engano e expôs a farsa espiritual que dominava a nação. Onde Deus desce, tudo o que pertence às trevas cai. Esse é um princípio eterno. O inimigo pode tentar resistir, mas ele não pode suportar a glória de Deus. Ele pode tentar influenciar, mas não pode permanecer onde Deus é entronizado. Ele pode tentar construir fortalezas, mas nenhuma delas resiste a um ambiente onde a presença divina tem liberdade. E isso nos leva ao ponto central. Quando essa presença entra na sua casa, ela confronta tudo que não vem de Deus. Problemas que pareciam insolúveis começam a perder força. Tensões familiares que vinham crescendo começam a se desfazer. Ansiedades que se alimentavam do silêncio espiritual começam a recuar. Confusões mentais que geravam insegurança começam a ser substituídas por clareza. Pesadelos frequentes, pressões emocionais inexplicáveis, opressões internas, tudo isso é destronado quando a glória de Deus enche o ambiente. Mas a pergunta é, por que isso não acontece em tantos lares cristãos? Porque muitos tentam vencer guerras espirituais sem criar atmosfera espiritual. Eles querem paz, mas sem presença. Querem descanso, mas sem adoração. Querem vitória, mas sem entrega. Querem soluções, mas sem abrir espaço para Deus agir. O louvor cria esse espaço. Ele abre portas, libera caminhos, destranca ambientes. Ele não apenas atrai Deus. Ele expulsa aquilo que não pertence a Ele. Há casas onde os conflitos já se tornaram rotina, onde a ansiedade se tornou parte da identidade, onde a confusão parece normal. Mas nada disso é normal. Isso é resultado de ambientes espirituais enfraquecidos. O inimigo opera no terreno onde a presença de Deus não é buscada. Ele se move na distração, na negligência espiritual. No ambiente onde o louvor foi substituído pelo peso diário, onde a adoração foi substituída pela correria, onde a oração foi trocada por preocupações constantes. Ele age nos lugares onde Deus não é entronizado. Mas quando o louvor volta, a presença volta. E quando a presença volta, o inimigo foge. Entenda isso com clareza. Não é sobre música tocando no fundo. É sobre o ambiente espiritual que você constrói. Um lar onde Deus é exaltado se torna um lugar onde o inimigo não encontra descanso. Ele não suporta a atmosfera. Ele não suporta a luz. Ele não suporta a glória. Ele não suporta o som da adoração que declara: a presença de Deus habita aqui. E quando essa presença entra, tudo que estava escondido se revela.
Aquilo que estava gerando perturbação precisa sair. O peso espiritual que pressionava a mente perde força. A ansiedade que vinha se acumulando começa a ser quebrada. O medo que tentava paralisar perde a influência. A opressão que visitava à noite não encontra mais espaço. Porque a presença de Deus não divide ambiente com as trevas. Não há coexistência possível. Onde Ele habita, o inimigo tem que sair. Onde Ele reina, o caos perde autoridade. Onde Ele se manifesta, a vida floresce. É por isso que adultos de 40, 50, 60 anos, pessoas que carregam tantas responsabilidades, tantas lutas internas, tantas pressões silenciosas, precisam dessa presença dentro do lar. Porque não é apenas sobre vencer batalhas externas, é sobre vencer o que tenta consumir por dentro. É sobre manter o coração saudável, a mente firme, a fé viva, a alma leve. E isso não acontece sem presença. E a presença não vem sem louvor. O louvor abre a porta para Deus entrar. Ele prepara o ambiente. Ele levanta um altar. Ele declara que o lar pertence ao Senhor. Ele quebra o domínio emocional que o inimigo tenta estabelecer. Ele silencia pensamentos destrutivos. Ele ilumina áreas que estavam sombrias. Ele transforma a casa em um lugar onde a glória de Deus repousa e onde toda obra maligna é desfeita. A presença de Deus é a resposta para o que o coração carrega, e o louvor é o caminho pelo qual essa presença se manifesta. Quando você louva, você não está apenas cantando, você está convidando Deus a governar sua casa. Está expulsando aquilo que não pertence a Ele. Está levantando uma muralha espiritual que protege sua família. Está declarando que o ambiente agora tem dono. E esse dono é o Deus que faz as trevas fugirem. Transformar sua casa em um lugar onde o inimigo não consegue permanecer não é obra do acaso. É fruto de escolhas espirituais diárias. Muitos desejam que sua casa seja marcada pela paz, pela ordem, pela presença de Deus, mas não entendem que esse tipo de ambiente é construído com intenção, consciência e disciplina espiritual. O louvor não entra sozinho. Ele precisa ser convidado, cultivado, protegido. E quando ele encontra espaço, ele muda tudo. Mas essa mudança começa dentro de você antes de alcançar cada cômodo da casa. Louvar com entendimento é o primeiro passo. Há quem louve sem saber o que está dizendo, repetindo palavras apenas por hábito ou porque alguém mandou. Isso não transforma ambiente nenhum. O louvor que faz diferença é aquele que nasce de uma compreensão clara de quem Deus é e do que Ele representa dentro da sua casa. Louvar com entendimento significa reconhecer que a exaltação não é para provocar emoção, mas para afirmar autoridade espiritual. É declarar que Deus é Senhor, mesmo quando a vida parece desorganizada. É afirmar com a boca e com o coração que sua casa tem dono, e que esse dono é o Rei dos Reis. Quando o crente louva sem entendimento, o louvor se torna superficial. Mas quando louva, sabendo que está levantando uma bandeira espiritual, o ambiente começa a mudar. Porque você não está apenas cantando, está declarando governo, está rompendo resistências, está dizendo ao inimigo, aqui você não reina. E isso cria um território espiritual onde a presença de Deus tem liberdade para agir, moldar e transformar. Outro ponto essencial é louvar com entrega. O louvor não é para ser meio termo, não é uma prática pela metade. É dedicação, é entrega total, é expor o coração diante de Deus, mesmo quando as palavras parecem poucas. É permitir que Ele alcance áreas da alma que você mesmo evita tocar. A casa que se enche de louvor é aquela onde as pessoas não têm medo de se derramar diante de Deus. E isso cria um ambiente espiritual tão forte que o inimigo não encontra espaço para se estabelecer. Louvar com entrega significa deixar Deus ocupar aquilo que você vinha tentando controlar sozinho.
Significa render ansiedades, preocupações, tensões que pareciam inevitáveis. Significa abrir mão da necessidade de resolver tudo pela força própria e entregar ao Senhor aquilo que só Ele pode transformar. Essa entrega cria atmosfera. Ela limpa o ar espiritual. Ela afasta perturbações invisíveis. Ela torna o lar um lugar onde a glória de Deus repousa com liberdade. Mas não basta louvar quando tudo está bem. O louvor precisa ser diário, constante, firmado como prática espiritual e não como resposta às circunstâncias. Quando o louvor se torna rotina, a presença de Deus se torna presença permanente. É exatamente aqui que muitos erram. Buscam Deus apenas quando a crise aperta, mas se afastam quando a vida melhora. O louvor não foi criado para ser emergencial. Foi criado para ser estilo de vida. A casa que mantém o louvor como hábito recebe uma proteção espiritual que não vem da força humana, e sim da constância da presença divina. O inimigo não teme um louvor que aparece apenas quando há desespero. Ele teme um louvor que se levanta todos os dias com firmeza, como quem guarda a porta da casa. Louvar diariamente é como acender uma lâmpada que nunca se apaga. É manter a atmosfera acesa. É impedir que o ambiente espiritual seja dominado por confusão, desânimo ou peso emocional. Quando o louvor se torna cotidiano, a casa se torna território consagrado. E certamente haverá dias em que a alma estará cansada. Dias em que louvar parece mais difícil do que respirar. Dias em que o corpo não acompanha, a mente está pesada, o coração está machucado. Mas é nesses dias que o louvor tem o maior impacto espiritual. Porque louvar cansado é decisão, não emoção. É resistência. É guerra espiritual no seu nível mais alto. É declarar, mesmo ferido, eu exalto ao Senhor. Esse tipo de louvor não apenas incomoda o inimigo, ele o expulsa. É um louvor que carrega autoridade por causa do sacrifício. É um louvor que altera atmosferas, mesmo que você não sinta nada no momento. A Bíblia mostra isso com grande força na história de Davi, trazendo a arca de volta em 2 Samuel 6. A presença de Deus havia sido negligenciada por anos, e o povo estava se acostumando a viver sem ela. A casa estava viva, mas espiritualmente vazia, até que a arca, símbolo da presença divina, começou a retornar. E quando isso aconteceu, Davi não apenas celebrou, ele dançou diante do Senhor com intensidade, sem reservas, sem medo de parecer tolo, sem receio do que os outros pensariam. Ele dançou porque a presença estava voltando para casa. Ele dançou porque sabia que, onde a presença entra, a glória entra. Onde a glória entra, tudo muda. É isso que acontece quando o louvor volta para dentro de uma casa. A presença volta, a glória volta, a proteção volta, o mover volta. O ambiente deixa de ser sufocado e se torna vivo novamente. A casa deixa de ser apenas endereço e se torna altar. E quando a casa é altar, o inimigo não consegue habitar nela. Ele não suporta ver um lar onde Deus é honrado diariamente, onde a adoração não é ritual, mas entrega, onde o dono da casa é o Senhor e não o medo, onde a atmosfera é leve porque a glória de Deus enche cada espaço. Louvor é decisão espiritual. Você não depende do que sente, depende do que acredita. Não é emoção que sustenta a prática, é fé. O inimigo tenta manipular emoções para impedir o louvor, porque ele sabe que quando o louvor entra, ele precisa sair. Ele sabe que essa decisão destrói sua influência. Ele sabe que um crente que louva decide quem governa sua casa e não negocia esse governo com as trevas. Quando você decide transformar sua casa em um lugar de louvor, você está escolhendo um lado, está marcando o território. Está levantando um muro espiritual onde o inimigo não consegue escalar. Está abrindo caminho para que Deus coloque ordem onde havia confusão. Está permitindo que Ele estabeleça paz
onde havia guerra, está declarando que sua casa pertence a Ele e nenhuma força contrária tem autoridade para permanecer. Quando o louvor volta, a glória volta. E quando a glória volta, a casa inteira muda. A atmosfera muda. O coração muda. O ambiente espiritual muda. Tudo muda. Porque onde Deus habita, o inimigo não suporta ficar. Você está construindo, pela decisão de louvar, um lugar onde a presença de Deus reina e onde o diabo não consegue habitar. Quando se olha para tudo o que acontece dentro de um lar, as batalhas silenciosas, os desgastes emocionais, as tensões que se acumulam, os pensamentos que tentam ocupar espaço, fica evidente que nada disso é apenas natural. Há uma guerra espiritual sendo travada no ambiente onde você vive. Uma guerra que tenta roubar sua paz, minar sua fé, desgastar seus relacionamentos e sufocar sua capacidade de enxergar o agir de Deus. Mas, ao mesmo tempo, há um movimento divino pronto para transformar tudo isso. E esse movimento começa no momento em que você decide colocar o louvor no centro da sua casa. Não como um enfeite religioso, mas como um princípio espiritual que define quem governa o ambiente onde você vive. A verdade é direta. O inimigo luta tanto para ocupar casas porque sabe que, se a presença de Deus habitar ali, ele perde completamente o domínio. Ele sabe que, se o louvor estiver presente, suas estratégias não funcionam. Ele sabe que, quando o ambiente é consagrado ao Senhor, todo tipo de perturbação perde força. Ele sabe que, se a glória de Deus encher o lar, suas influências se tornam inúteis. Por isso, ele tenta manter muitos lares espiritualmente silenciosos, enfraquecidos, distraídos, ocupados demais para louvar. Porque o louvor quebra aquilo que ele tenta manter de pé. Mas quando alguém desperta, alguém que entende que sua casa não é apenas um espaço físico, mas um território espiritual, tudo muda. A guerra deixa de ser invisível e passa a ser vencida. O ambiente deixa de ser vulnerável e passa a ser fortalecido. O que antes parecia normal, o peso, a inquietação, a confusão, começa a desaparecer quando a presença de Deus entra. Porque onde Ele reina, o mal não permanece. O Salmo 91 revela isso com clareza. Ele descreve o lugar secreto onde o Altíssimo habita com aqueles que o buscam. Ele promete descanso, proteção, segurança, direção. E cada versículo deixa evidente uma verdade poderosa. Quando Deus está presente, nenhum perigo domina. Quando Ele habita, os ataques são frustrados. Quando Ele cobre com suas asas, a alma encontra refúgio. Quando Ele guarda, o inimigo não consegue atravessar. Esse salmo não é apenas uma poesia, é uma realidade espiritual. Ele mostra que a presença de Deus cria uma barreira divina ao redor daqueles que o exaltam. E se isso é verdade para uma pessoa, imagine o que acontece quando essa presença entra na sua casa inteira. Quando ela não está apenas no seu coração, mas no ambiente onde você vive diariamente. Quando cada cômodo é consagrado. Quando cada dia começa com entrega. Quando cada noite termina com gratidão. Quando os muros da casa não abrigam apenas móveis e pessoas, mas se tornam testemunhas da presença divina que repousa ali. O Salmo 91 se torna realidade dentro de paredes que antes só conheciam inquietação. Mas isso não acontece automaticamente. É decisão, é posicionamento, é renúncia à neutralidade espiritual. É dizer, meu lar não será lugar de trevas, confusão ou perturbação. Meu lar será altar, meu lar será território consagrado. E essa decisão começa no louvor. Porque o louvor abre as portas para Deus entrar e fecha as portas para o inimigo agir. É simples, mas poderoso. Quando o louvor sobe, Deus desce. E quando Deus desce, o inimigo foge. Por isso, a convocação agora é séria, direta e urgente. Coloque esse louvor dentro da sua casa. Não adie.
Não trate isso como algo pequeno. Não pense que é apenas um gesto simbólico. É guerra, é posicionamento, é escolha de vida, é tomada de território. A atmosfera espiritual da sua casa precisa mudar. E isso começa com a exaltação ao Senhor dentro dela. Começa com sua voz se levantando. Começa com sua decisão de não permitir mais que o silêncio espiritual continue reinando. Convide a presença de Deus para onde você vive. Ele não invade. Ele entra quando é convidado. Ele não força. Ele responde ao clamor. Ele não se impõe. Ele se manifesta quando encontra um coração que o deseja e um ambiente que o honra. E quando ele entra, ele não entra apenas para abençoar. Ele entra para reinar, para governar, para ordenar, para curar, para libertar, para restaurar aquilo que parecia destruído. A presença de Deus não visita, ela estabelece transformação. Se há conflitos que nunca cessam, permita que o louvor quebre o ciclo. Se há ansiedade que acompanha seus dias, permita que o louvor abra espaço para a paz. Se há confusão que tira seu descanso, permita que o louvor alinhe seus pensamentos. Se há peso emocional que não se explica, permita que o louvor retire aquilo que não pertence ao ambiente espiritual da sua casa. Se há ataques invisíveis, perturbações noturnas, medo que se instala sem motivo aparente, permita que o louvor expulse essas influências. Porque o louvor não é canto, é confronto. Ele confronta a escuridão, ele confronta o medo, ele confronta o peso espiritual, ele confronta o inimigo que tenta dominar o lar, ele confronta tudo aquilo que tenta ocupar o espaço que pertence a Deus. E quando você consagra sua casa ao louvor, você está dizendo ao mundo espiritual que ela tem um rei e que esse rei não negocia território com trevas. Você estabelece uma linha espiritual que o inimigo não pode atravessar. Você cria uma muralha de proteção que não é visível, mas é poderosa. Você transforma o ambiente sem precisar pronunciar grandes discursos, apenas valorizando a presença de Deus acima de qualquer outra coisa. É assim que a guerra espiritual se vence. Não apenas com resistência, mas com entrega. Não com força humana, mas com rendição, não com técnicas, mas com adoração. Você não luta sozinho quando traz Deus para o centro do seu lar. Ele luta por você, Ele protege por você, Ele guarda por você. Ele move aquilo que você não consegue mover. Por isso, coloque esse louvor dentro da sua casa. Não amanhã, não quando sentir. Agora. Deixe que a presença dele ocupe cada espaço. Deixe que a glória dele transforme aquilo que estava aprisionado. Deixe que a voz dele silencie tudo o que antes perturbava. Deixe que a luz dele entre onde a sombra se instalou. Quando o louvor sobe, Deus desce. E quando Deus desce, o diabo foge. E a sua casa, finalmente, se torna aquilo que Deus sempre quis que ela fosse. Um lugar onde a presença dele reina e onde nenhuma obra das trevas consegue permanecer.